De todos esses personagens que eu vou utilizar, qual é o primeiro? Quem é o primeiro personagem? O primeiro personagem. Primeiro personagem sou eu! Sou eu! Eu! Nos vídeos eu sou o roteirista, o diretor, né? O editor e provavelmente o único ator. Talvez apareçam convidados, mas não é certo isso. Os personagens vão entrar em contato comigo. Só que eles não sabem exatamente que eu sou o diretor, que eu sou o roteirista, que eu criei esses personagens. Eles não sabem que foram criados por mim. Cara, vai ser muito divertido fazer esse negócio aí. Como é que eu apareço para esses personagens nas histórias deles? Eu apareço como uma espécie de cientista maluco que inventou uma máquina do tempo. Essa máquina do tempo serve pra gente viajar dentro de uma espécie de Zeppelin. E nesse Zeppelin eu sou o piloto. E dentro desse Zeppelin uma biblioteca. E nessa biblioteca eu sou o bibliotecário. Ponho o Zeppelin no piloto automático. E de vez em quando eu apareço também dentro dos sonhos e das fantasias desses personagens como uma espécie de fantasma. Um fantasma que vai editando as vidas deles e transformando as coisas, dando tudo. Pensamentos desenraizados em Flusser. Meu pai conta que quando eu era pequeno, minhas primeiras palavras não foram nem papai, nem mamãe. Eu apontei para o céu e disse, olha lá a lua. O Flusser, por outro lado, diz que só existe o aqui e o agora. E isso parece mesmo ser verdade, só que eu não tenho certeza. Eu tentei abraçar a lua. Era uma coisa mais forte que eu. Era uma coisa de bicho, eu não sei. Só que a lua explodiu na minha cara. Voaram pensamentos para todos os lados. Palavras, imagens, ideias, símbolos. Virou uma confusão. Eu preciso organizar isso. Se você me ajudar, eu acho que vai ficar legal. Dá uma força. Eu sou o Ribeiro de Borba, professor de filosofia e também de ciências políticas, sociais e culturais em geral. Essa é a minha história. Quando eu era pequeno, meus pais me apresentaram para um filósofo. O nome dele era Flusser. E desde essa época, o fluxo do meu pensamento mudou. Eu me tornei capaz de viajar pelo tempo. A realidade toda ao meu redor começa a se tornar um pouco transparente quando eu começo a pensar em filosofia. E parece que por detrás dela existem redes de pensamentos. E por detrás dessas redes existem as pessoas que pensaram nessas redes de pensamentos. Não é? E se eu caminhar em direção a essas pessoas, atravessando essa pele transparente da realidade, aí atravessando essa rede de pensamentos, eu me rematerializo, eu renasço naquela outra época, naquele outro lugar, ao lado daquele filósofo, e me torno capaz de compreendê-lo. Agora, se eu volto para nossa época, para o nosso momento, para o nosso lugar, eu volto com toda aquela rede de pensamentos daquele filósofo grudada no meu cérebro. Ela volta comigo, uma parte dela volta comigo. E eu passo a enxergar toda essa nossa realidade de uma outra maneira, a partir dessas redes de pensamentos que eu vou acumulando nas minhas viagens, uma após a outra, como camadas no meu pensamento. Às vezes eu consigo puxar um pouco de lado uma delas para enxergar a realidade a partir da outra, ou fazer o contrário. Mas nem sempre, muitas vezes essas redes me dominam e me fazem enxergar a realidade de uma maneira muito específica, ligada ao modo de ver as coisas daquele filósofo. Pois é. Dizem que todo filósofo é louco. Houve uma época em
que os loucos eram todos colocados num navio e lançados ao mar à sua própria sorte. Esses navios costumavam ser chamados de Stultifera navis. Isso é latim, quer dizer nau dos loucos. Eu tenho a impressão que todo estudioso de filosofia tem a sua nau dos loucos. O seu navio, vamos imaginar um navio pirata, no qual ele faz muitas aventuras intelectuais. Um navio que já existe há muitos séculos, então um navio fantasma, né, carregado de fantasmas de várias épocas diferentes, que são os filósofos, que pensam a respeito desse mundo, dessa vida, e levam a gente para essas aventuras malucas. Por que é feita essa nau dos loucos que acompanha cada filósofo? Ela é feita daquela rede de pensamentos. Na verdade, essa rede de pensamentos não é uma criação isolada só daquele filósofo. Ela funciona a partir do diálogo dele com outros filósofos. Ela vai se formando nesse diálogo. Esses outros filósofos que dialogam com ele, acompanham ele como uma espécie de fantasmas. E algumas coisas vão se assentando, vão formando o casco desse navio. Eu tenho também a minha nau dos loucos. É bacana, é um barco que fica dentro de uma bolha de vidro. E quando a gente quer mergulhar no fundo do mar, a gente põe uma rolha. Além disso, tem umas cordas que sobem aí e vão dar num balão. Ele fica pendurado num balão, a gente pode flutuar por cima do oceano. É só a gente descer até o porto onde ele está estacionado e a gente pode começar essa aventura. Vamos lá, a gente vai descendo, né? Descendo, a gente vai descendo e vamos chegar lá. Você vai ver, é um navio bem bacana, tem uma tripulação legal. A principal gente que a gente vai conhecer agora. Vamos descer e aqui a gente tem a escotilha de entrada do barco. Opa! Vamos para a nossa aventura. O barco está aqui, essa aqui é a tripulação. Veja quanta gente tem nesse barco. É um bando de fantasmas. É um belo barco, tá vendo? Não? Essa é a minha nau dos loucos. A gente tem muitos fantasmas da história, da filosofia, da sociologia, da psicologia. A tripulação principal que eu disse que eu ia apresentar é a seguinte: a gente tem aqui o Nietzsche, né, um alemão chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. A gente tem também um outro alemão aqui chamado Max Stirner. Esses dois andam juntos, parece até que os dois são um só. A gente tem aqui um cara chamado Pierre-Joseph Proudhon. Esse é francês, o francês Proudhon. A gente tem, claro, o Wilhelm Flusser. O Flusser é da antiga Tchecoslováquia, um país que não existe mais. Aí ele fugiu para a França, se naturalizou francês, depois ele veio aqui para o Brasil. No final das contas ele começou a fazer filosofia aqui, né? Então a gente pode dizer que ele é meio que brasileiro, ou sei lá. Ele diz que é cidadão do mundo, é um maluco, que nem eu. Enfim, a gente tem um bando de gente aqui. A gente tem também um cara aí da antiguidade chamado Sexto Empírico. Sexto Empírico é um filósofo do ceticismo. Ele está por aqui. A gente tem também, quem mais? Nietzsche, Stirner, Proudhon, Flusser, Sexto Empírico. Aí tem um cara aí da psicologia também, é um cara chamado Kurt Lewin. Esses caras aí eu acho que são os principais membros da minha tripulação. E aí, vamos para a aventura? A filosofia não é assim. Ela realmente tem esses elementos. Ela é carregada de mistério, de aventura do pensamento, mas ela não se apresenta dessa maneira. Ela se apresenta, na verdade, como um estudo cuidadoso, minucioso, dedicado, paciente. E todas essas coisas, essa aventura, esse mistério, tudo isso é uma coisa que só transparece para aquele que vive a filosofia com muita intensidade. Depois de muita dedicação, de muita paciência, de muito estudo, ele começa a perceber isso no fundo da atividade filosófica, de uma maneira muito tranquila. Quer dizer, ela não aparece como um passeio na fantástica fábrica de chocolate ou qualquer coisa desse gênero. Ela não é bem assim.
Eu não sei como definir a filosofia. Deixando de lado todo esse fuzuê, todo esse grande espetáculo que se joga por aí a respeito da filosofia, talvez seja melhor dizer que ela acaba se comportando como uma espécie de tapa de realidade, como um soco no estômago. Eu acho que é isso. A filosofia, na verdade, é um soco no estômago. Um soco no estômago.